Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz muito tempo que não apareço aqui. Tô um pouquinho nervosa. Mas eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento aqui, por estar compartilhando com vocês o que Ele tem feito na minha vida e entender que na vida com Cristo a gente passa por situações que muitas das vezes a gente não entende o porquê que aquilo tá acontecendo, mas tudo há um motivo, tudo há um propósito. Não sei por que eu tô falando isso, mas eu falei, Espírito Santo, tome bem a boca e que saia da minha palavra apenas palavras que saiam de ti em primeiro lugar, porque em mim não tem nada. Não tem nada, cara, pra oferecer, não tem nada pra falar pra vocês. E se dependesse da Roberta, não estaria aqui fazendo esse vídeo, porque às vezes é muita guerra, muita luta interna que a gente passa e há muitos conflitos que você tem que lutar com aquilo, sabe? E se fosse por mim, eu não estaria gravando esse vídeo, mas o Espírito Santo, ele tem uma promessa na minha vida e na vida de quem tá assistindo, na sua vida que tá me assistindo. Ele tem uma promessa e a promessa dele se cumpre. Eu não sei o porquê que eu tô falando isso, mas é o Espírito Santo, eu sinto isso no meu espírito. Jó, quando ele passa por situações difíceis, Jó, ele tinha tudo, ele tinha bens, ele tinha uma família linda, tinha filhos lindos, tinha gado, tinha casa. Ele era o cara mais rico daquela época. Então ele tinha bens materiais, ele tinha uma vida estável. E ele também tinha uma vida estável com Deus. Mas o muito interessante da história de Jó é que depois ele ter passado por toda aquela situação, por todo aquele processo, que eu não sei quanto tempo durou, mas independente do tempo que durou, foi doloroso. Porque todo o processo é doloroso, toda a situação que a gente passa difícil é dolorosa. Eu tava conversando com a minha mãe, ela tava lavando a louça, eu tava secando a louça pra ela. E quando a gente passa por momentos difíceis, a gente vê que... Aleluia, tu és santo, Jesus, tu és santo. Quando a gente passa por momentos difíceis, o tempo não para, parece que o tempo tá parado, que as coisas não acontecem, que as coisas não mudam e que continuam da mesma forma, da mesma maneira. Mas para pra pensar, quando você vive um momento bom, aquele momento bom, ele passa muito rápido. Por mais que ele dure o mesmo tanto que o processo ruim. Mas é porque quando a gente tá feliz, cara, é uma coisa surreal. Você tá feliz, a tua carne tá feliz. E não é só teu espírito que tá feliz, mas é a tua carne, é você ser humano. Aquela pessoa que quer desfrutar das coisas boas, aquela pessoa que quer desfrutar da família, quer desfrutar de uma casa boa, quer desfrutar das melhores comidas. Não das melhores comidas eu digo tipo, ai, nossa, eu vou esbanjar. Não, mas ter a condição estável, sabe? E quando você passa por situações difíceis, que você se vê numa situação que muitas das vezes você tá de mãos atadas, você fala, caraca, mas o tempo não tá passando, as coisas não mudam, as coisas não acontecem. E aí eu tiro a situação de Jó. Jó era um cara temente, já era um cara reto e era sincero diante de Deus, buscava a santidade. Mesmo assim, ele passou por momentos difíceis. Mas isso tudo mostra que Cristo usou da dor para ensinar a Jó. Porque a gente pensa assim, ah não, eu tô bem, sabe? Eu não preciso mudar, eu não preciso... Eu não sou esse tipo de pessoa. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu vejo algumas atitudes em mim mesma. Porque eu penso assim, cara, eu tenho que olhar para mim. Porque se eu olhar para o próximo, o que eu vou estar ganhando com aquilo? Se eu olhar para o erro do próximo, o que eu vou estar ganhando com aquilo? Absolutamente nada. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar aqui dentro e ver o que tem de errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trabalhado. Porque quanto mais eu olho para o próximo, mais aqui dentro está contaminado, sabe? Quanto mais eu olho para as coisas do outro, mais as coisas que dentro se complicam.
Porque não adianta eu apontar o dedo, sendo que aqui dentro ainda há muitas coisas que precisam ser mudadas. Sendo que pode ser que até tá 1000 vezes pior do que a do meu próximo. Quando eu vou à igreja, eu sempre falo assim: Pai, eu vim aqui para te conhecer. Porque eu posso ir à igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta, mas a minha vida pode continuar a mesma. Porque não é a igreja que muda o caráter, não é a igreja que muda a personalidade, não é a igreja que muda o pensamento, não é a igreja que muda a atitude. O único que faz isso é Jesus. É só Ele que transforma, é só Ele que muda. Quando a mulher de fluxo de sangue, ela se encontra numa situação em que ninguém mais consegue fazer nada por ela. Ela já gastou dinheiro com médico, já gastou dinheiro com os maiores caras que eram da época ali, nada. E aí ela ouve falar de Jesus, que Jesus já está passando pela cidade, e ela fala assim: cara, Jesus é a única solução. Não tem como, eu já fui atrás de médico, eu já fui atrás de curandeiro, eu já fui atrás de tudo e nada funciona. E aí ela vai lá e toca as vestes de Jesus. E Jesus para a multidão e fala: ei, quem me tocou? Essa palavra é muito linda, cara, porque Jesus, ele se mostra que se importa com a dor. Jesus, ele mostra que se importa sim com a pessoa que está enferma, com a pessoa que está debilitada, com a pessoa que não vê mais solução na vida, com a pessoa que está pensando em se matar, com a pessoa que está em depressão, que está ansiosa. Ele se importa, ele é pai. Minha mãe, meus pais, eles são muito bonitinhos. E sempre quando eu falo deles eu me emociono muito, porque eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida através dos meus pais, sabe? Da minha família, porque tem muita gente que não tem uma família, tem muita gente que não tem pais que acolhem, tem pais que desprezam, tem pais que, em vez de apoiar, só colocam pra baixo. E quando eu penso nos meus pais, eu penso no amor de Jesus pela minha vida, sabe? No seu caso pode ser sua avó, ou alguém que cuidou de você, um amigo, mas Jesus, ele ama. Ele ama e ele demonstra isso nos pequenos detalhes, nas simples coisas, ele cuida. Sabe, quando ele pede a Isaac, a Abraão, ali ele estava pedindo algo simples, mas aos olhos de Deus era algo simples. Porque quando ele pede a Abraão Isaac, e aí eu imagino que Abraão deve ter ficado assim, mas Deus, como é que você tá me pedindo o filho da promessa? Você me prometeu esse filho, como é que você tá pedindo ele de novo? Eu imagino, mas ao mesmo tempo que ele deve ter cogitado, ele deve ter falado: não, eu vou obedecer. Eu vou obedecer o que o Papai do Céu tá falando, porque ele sabe o que é melhor, ele prometeu, ele cumpriu. Então como é que eu vou recusar isso? Não tem como. Então o coração de Abraão, ele era obediente, ele era temente. E você vê que Jesus, ele cuida no simples. Nas pequenas coisinhas, Jesus cuida. E aí eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida através dos meus pais. E aí hoje eu fui dar aulinha na escola, né? Na escolinha lá da igreja. Para os pequenos, eu fui meditar rapidinho ali, né? Aí eu abri minha Bíblia e vi uma mensagenzinha que minha mãe tinha escrito para mim. Meu olho encheu de lágrima. Eu falei: cara, Deus, ele ama nas simples coisas. Ele demonstra o seu amor nas simples coisas. Muitas das vezes a gente não tá ouvindo a voz de Deus. Sabe, muitas das vezes o nosso coração tá contaminado por coisas ruins, por coisas que nos distanciam da presença dele. Mas escuta, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, independente do horário que você venha estar assistindo, Jesus, ele te ama incondicionalmente. Ele tem uma promessa na sua vida. O propósito que ele tem na tua vida vai se cumprir. A promessa que ele tem na sua vida vai se cumprir, assim como na vida de Jó. Jó, ele poderia ter se visto em um labirinto onde não tinha saída, mas Jesus estava ali com ele, o Espírito Santo estava ali com ele. E aí, o mais interessante disso tudo, depois de toda a história de Jó, de todo o percurso de Jó ali,
Ele fala assim, para não ficar só nas minhas palavras, lá em Jó. Perdão. É Jó? Jó 42, versículo 4. Diz assim. Perdão, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cara, se você pegar lá no início, onde é descrito sobre Jó, lá fala que ele era temente, íntegro e reto diante de Deus. E depois você pegar no finalzinho, ele ainda fala assim, eu te conhecia só de ouvir. Para você ver como aquele processo de dor, aquele processo de angústia, aquele processo de aflição que Jó passou, o ensinou a conhecer Jesus no mais profundo ainda. Porque pensa no mar, imagina no mar. Quando você vai andando, você vai ficando sem pezinho, você vai começando a ter que... Assim, eu vou ter que ficar de cachorrinho que fala, né? Eu vou ficar de cachorrinho porque senão meus pés vão cair, vão falhar ali, eu não vou conseguir nadar. Se você não sabe nadar, você não vai nadar e assim vai. E com Jesus é da mesma forma. Quanto mais você vai conhecendo Ele, mais você vai indo mais fundo, mais você vai indo mais fundo. E você tem que querer ir mais fundo. Porque se você ficar na superfície... Pra quem tem medo de água, quem tem medo de água não quer entrar não quer ir mais fundo, quer ficar ali no raso, é onde tá seguro aparentemente. Mas na presença de Deus, você na superfície tá correndo perigo. Então por isso você tem que ir mais fundo, 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 até que os teus ouvidos não possam mais ouvir as vozes exteriores. Até que a tua mente venha estar focada em eu tenho foco, eu preciso chegar ao outro lado. Eu preciso chegar ao outro lado. E esse outro lado é o quê? É conhecer o Pai verdadeiramente. É ter uma intimidade com o Pai. É buscar verdadeiramente ser filho de Deus. É buscar verdadeiramente servir a Deus. Sabe? Verdadeiramente, genuinamente. Uma vez eu ouvi a pregação de um pastor, eu esqueci o nome dele, mas ele é americano e ele fala assim, tudo que é genuíno durará. E eu levo isso comigo, se a minha entrega a Deus foi genuína, ela vai durar. Possa ser que eu venha entrar em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, em momentos de desânimo, mas tudo que é genuíno durará. E daí entra a constância, a persistência. Jó, ele foi persistente. Jó, ele foi até o final. Jó, em nenhum momento ele murmurou. Jó, em nenhum momento ele falou, ai meu Deus é isso, meu Deus é aquilo, em nenhum momento, porque ele conhecia Jesus. Por mais que ele só conhecesse de ouvir falar, mas ele conhecia Jesus. E depois de todo esse processo, ele conhece Jesus por inteiro. Então a nossa vida tem que ser isso, conhecer Jesus por inteiro. Porque quanto mais você vai conhecer a Jesus. Quanto mais você corre, você vai chegar do outro lado. Não tem como você só correr e ficar parado, não. Enquanto mais você corre, quanto mais você vai dar passos, quanto mais você vai buscando mais a Jesus, quanto mais você vai lendo a palavra, quanto mais você vai buscando nas madrugadas ou na manhã, ou no teu tempo, quando você tem um tempo para Deus, sabe, você vai conhecê-lo, você vai caminhando mais e mais e mais até abraçar o Pai. Porque esse tem que ser o nosso desejo. A gente tem que buscar a adorar a Deus de todo o coração e buscar a ter alegria na salvação. Porque hoje pode ser o meu último dia aqui, Jesus pode voltar, e aí? Eu penso nisso e eu falo, papai, isso é muito verdade. Muitas pessoas hoje não têm dado crédito. Muitas das vezes a gente acorda e fala, hoje é mais um dia, sabe? Hoje é mais um dia, mas e se não for mais um dia? E se for o último dia? Jesus fala que ele virá como um ladrão na noite, então a gente às vezes não vai estar preparado, então a gente tem que se preparar. Igual as 10 virgens, tinha 5 preparadas e 5 que estavam lá dispersas, a gente tem que estar preparada.
A gente tem que ser a noiva que tá pronta pro noivo. Pô, eu sou a noiva, eu tô esperando meu noivo. E toda vez que você pensar em desistir, lembra, há um Deus lá no céu e você tá aqui na terra. Há um Deus lá no céu que rege tudo. Hoje eu preguei para as criancinhas sobre a criação. E é muito interessante porque ele governa tudo, ele criou tudo com uma simples palavra. Haja luz, houve luz. Então, ele é a autoridade maior. O mundo pode estar do jeito que está, mas lembre-se, quem ainda governa é Jesus. É Deus Pai que está lá no céu, é Ele que governa, é Ele que toma a rédea da tua vida, é Ele que abre a porta, é Ele que cumpre promessas, é Ele, somente Ele. Não há outro. Então busque a Jesus de todo o seu coração, se entregue sem dúvida, sem medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Toda vez que o medo entra, eu falo, não, o amor perfeito lança fora todo medo. Toda vez que eu tô ansiosa, eu lembro da palavrinha dos pássaros, que Jesus cuida até dos pássaros, e quem dirá de mim, que sou filha, que sou filho. Então, hoje, nesta noite, nesta manhã, o Papai do Céu fala ao teu coração, acalme-te. O processo vai passar, a dificuldade vai passar. E vai vir bonança. Vai vir um tempo onde você vai desfrutar. Vai desfrutar da presença dele. Mais e mais. Mas para isso você tem que continuar caminhando. Seja em todas as áreas da sua vida, mas em primeiro lugar, seja o relacionamento com Cristo. Porque Ele sim é a única razão. Não é bens, não é nada, não é carro, não é nada, é Ele. Porque no final vai ser só eu e Ele, tete a tete, eu e o Pai. Não vai ser o meu carro, não vai ser minha casa, não vai ser meus filhos, não vai ser meu marido, não vai ser meu pai, não vai ser minha mãe, vai ser eu e Ele. Vai ser eu e Ele. Então cuide da tua salvação, cuide do teu relacionamento com Deus. Porque para você desviar é facinho, mas para você levantar é um pouco difícil. Eu vi um vídeo de um cara no TikTok, só pra finalizar, eu vi um vídeo dele. Ele é aqueles caras que ergue aqueles pesos, sabe? Não sei o nome daquele povo. Acho que é fisiculturista? Não, né? Acho que não. Devo estar falando coisa errada. Mas acho que vocês devem saber. E aí ele passou 6 meses tentando levantar aquele peso. 6 meses. Toma, vai, levanta. E ele não conseguia. Aí ele levantava de novo. E aí ele levantava de novo até que no final ele conseguiu. Então, na nossa caminhada com Cristo, é da mesma forma. Vai ter dias que você vai cair, mas lembre-se, Ele vai estar lá. Vai ter dias que você vai estar triste, mas lembre-se, Ele vai estar lá. Vai ter dias que você não vai querer ler a Bíblia, que você não vai querer orar, mas lembre-se, o teu espírito precisa disso. O teu relacionamento com Deus é o mais importante. Então, não foque no que você está sentindo, mas foque na presença e lembre-se que Ele vive. Ele vive. Amém? Essa é a palavra que eu deixo no coração de vocês. Que o Papai do Céu vai ter falado ao coração de cada um. Amém? Eu amo vocês. E foquem em Deus, foquem em Cristo, porque Ele é a única razão de estarmos aqui hoje. Ele é a única razão de você estar aqui hoje. Amém? Não desista, prossiga em Cristo, avance, porque é só Ele que pode transformar a sua vida, a tua história, os teus planos. E não é tarde, nunca é tarde. Só se arrependa verdadeiramente e genuinamente. Entregue o seu coração a Deus. Amém? Um beijo e até a próxima. Tchau!